Nós estamos iniciando a gravação da aula, tá bom? Iniciando a gravação. E essa aula vai estar disponível para vocês, ok? Bom, nós vamos começar a nossa aula de hoje e, para isso, eu peço a vocês que tenham aí do lado o caderno de gramática e a apostila também de gramática, ok? Nós vamos corrigir os exercícios também, tá? Tirando as dúvidas, esses primeiros 30 minutos, então, nós vamos fazer a explicação. Eu vou pedir a todos vocês que desliguem os microfones, que não deixem os microfones ligados, ainda mais que a aula está sendo gravada, tá bom? Desliguem. E aí, eu vou pedir a vocês que sejam atentos quanto a isso. Tem o microfone ligado de alguém aqui, não estou conseguindo desativar. Então, nesse início de aula, por favor, liguem os microfones. Tá? Se não estiver conseguindo visualizar minha mensagem, visualizar a minha imagem, ouvir o meu áudio, sai do chat e entra novamente, tá bom? E vamos evitar enviar mensagens aleatórias no chat. Eu também estou com muita saudade de vocês. É muito bom, pelo menos essas aulas ao vivo, a gente consegue matar um pouquinho da saudade nessa quarentena, tá bom? Cuidem-se, meninos, cuidem-se, continuem se cuidando, lavando as mãos, evitando sair, ficar em casa, tá bom? Espero que a Páscoa de vocês tenha sido maravilhosa, que vocês tenham exercitado realmente o sentido da Páscoa, que é o amor, o perdão, a compaixão e principalmente a vida, tá bom? Bom, então eu vou começar a explicação, vou pedir novamente para eles ligarem os microfones de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, então. Nessa aula de hoje, nós vamos rever algumas coisinhas que eu observei que na aula passada vocês estavam com dúvida. Vamos rever aí. Sujeito. O que é o sujeito? O sujeito nada mais é aquele que pratica ou recebe ação verbal. E no sujeito, nós vamos ter aí o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante dentro daquele sujeito. Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Eu gostaria que vocês também estivessem fazendo as anotações no caderno de vocês, tá? Quando virem alguma coisa aí, vão anotando, fazendo as anotações. Vou colocar uma frase bem simplória aqui para vocês, é só para identificarem. A casa é amarela. Bom, qual é o sujeito dessa oração? A casa. A casa é o sujeito. Ok? Dentro desse sujeito, nós temos uma palavra mais importante. E essa palavra é qual? Casa. Casa, então, vai ser o núcleo desse sujeito. Lembrando que dentro do sujeito, nós vamos ter aqui casa, que é o núcleo, e o núcleo do sujeito, na maioria dos casos, será um substantivo, tá? Uma palavra que nomeia outro ser. Então, casa, né, é o nome de algo e ele é o núcleo do sujeito. E aqui? Aqui nós temos o predicado. Predicado é a informação que eu tenho sobre o sujeito. Todo mundo está conseguindo visualizar aqui? Todo mundo está conseguindo visualizar o quadro? Sim? Ok, sim. Beleza. Então, continuando aqui, nós temos o núcleo, que casa é o núcleo do sujeito, é amarela, é o predicado. Vamos relembrar
Então, que isso, nós também vamos ter a ordem do sujeito. O sujeito, ele pode estar na ordem direta ou indireta ou inversa, tá? O que é direta? Direta é quando o sujeito está no início da oração. Indireta é quando o sujeito está no meio ou no final da oração. Pode ser inversa também, tá bom? Então, esse é o sujeito, e esse sujeito aqui está em qual ordem? Está na ordem, aqui, ordem direta, porque está no início da oração, ok? Está no início da oração, então está na ordem direta. Na ordem direta, ok? Então, é isso. Bom, essas foram as dúvidas de vocês da aula passada, da semana passada. Eu quis começar por elas, antes de introduzir outro ou qualquer outra atividade para vocês. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Alguma dúvida? Não? Não? Bom, eu vou pedir a vocês, então, que peguem. Deixa eu só ver aqui, para complementar. Em sala de aula, eu corrigi o capítulo 2 com vocês, mas o capítulo 3, não. Então, nós vamos começar aí a correção do capítulo 3, por favor. Nas atividades, a ordem inversa, deixa eu voltar aqui rapidinho, estão pedindo para eu explicar o que é a ordem inversa. A ordem inversa, relembrando, a ordem direta é quando o sujeito vem no início da oração. Aqui, o sujeito está no início da oração, então está na ordem direta. A ordem inversa é quando o sujeito está no meio ou no final. Por exemplo, o casal apaixonado dançava no parque. O casal apaixonado é o sujeito, está no início da oração, ordem direta. Mas se eu colocar no final, vai ser na ordem indireta, por exemplo, ou inversa, que é a mesma coisa. Dançava no parque o casal apaixonado. Dançava no parque o casal apaixonado. O casal apaixonado foi para o final da oração. Então, está na ordem inversa. Bom? Não, vou começar a corrigir agora, tá bom? Então, vamos lá. Página 355. Página 355. Número 1, o exercício número 1. Identifique nas frases a seguir o sujeito e o predicado. Página 355. Número 1. Identifique nas frases a seguir o sujeito e o predicado. Então, vocês vão identificar, vocês vão colocar, igual eu coloquei aqui, ó, identificando o sujeito e o predicado. Bom, cada árvore tinha mais de 40 ninhos. Qual é o sujeito, então? Página 455. Cada árvore tinha mais de 40 ninhos. O sujeito, então, aí é cada árvore. O sujeito é cada árvore. Ai, esse daqui eu já corrigi? Vou só para relembrar, então, a primeira aqui. Letra B. Os anfitriões
conheciam a regra. Os anfitriões é o sujeito, conheciam a regra, é o predicado. Letra C. Cada rolinha botava 1,5 dúzia de ovinhos. Sujeito, cada rolinha botava 1,5 dúzia de ovinhos, é o predicado. Letra D. Os galhos vergavam de tanto peso. Qual é o sujeito? Os galhos. Vergavam de tanto peso, predicado. Letra E. Os filhotes mais fortes cediam lugar aos mais fracos. Então, os filhotes mais fortes é o sujeito, predicado, cediam lugar aos mais fracos. Tá. Nós já corrigimos em sala as atividades todas da página 355 e 357. Mas por que eu fiz questão de mostrar para vocês? Porque foram muitos dias em casa e aí vocês também estavam com muita dúvida nisso daqui, né? Que já foi visto em sala de aula. Mas aí eu fiz questão de voltar com vocês para que vocês lembrassem disso, né? Tivessem lembrança dessa matéria, tá bom? Bom, posso continuar aqui a matéria? Posso? Sim? Então, vamos lá. Tá todo mundo aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Todo mundo aqui? Sim? Bom, vamos lá. Só apagar aqui. Nós vamos continuar, então, a matéria. Nós vamos começar com os tipos de sujeito. A classificação dos sujeitos ou os tipos de sujeito. Seria interessante vocês anotarem isso, tá bom? Bom, o sujeito, ele tem a sua classificação de acordo com o núcleo dele, tá? Por exemplo, se eu tenho só um núcleo no sujeito, nós vamos falar que esse sujeito é simples. Então, eu tenho o primeiro sujeito. Sujeito simples. Quando se tem apenas um núcleo. Um núcleo. Aí eu vou usar aquela mesma frase que eu usei lá com vocês. O exemplo. A casa é amarela. Uma frase simples, bem fácil. A casa é amarela. O sujeito é a casa. O sujeito é a casa. O núcleo desse sujeito, casa, só tem um núcleo. Então, esse sujeito é simples. Simples porque só tem um núcleo. Tá? Meninos, eu não sei identificar porque tá travando. Porque minha internet está tranquila. Bom, vamos lá. A casa é amarela, sujeito simples. Então, eu só tenho um núcleo. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, vocês vão colocando para mim. Ah, para vocês está ok, né? Ótimo. Então, 2. Pode ser a internet de vocês também, tá? Da casa de vocês. Sujeito composto. Eu falei com vocês que o sujeito simples é quando se tem apenas um núcleo. E eu tenho aqui sujeito composto. 2 ou mais núcleos. Estou escrevendo assim, abreviado, meninos, que o quadro é pequeno e também não dá para vocês visualizarem tudo. Então, por esse motivo, eu estou colocando aí bem pequenininho. Bem reduzido.
dois ou mais núcleos. Sempre a gente vai contar a classificação do sujeito por meio dos núcleos. Aí eu vou colocar o exemplo para vocês. Exemplo. As casas e os prédios são coloridos. As casas e os prédios são coloridos. O que são coloridos? As casas e os prédios. Então, o sujeito aqui é composto. Opa, professora, como que você chegou a essa conclusão aí? Por quê? Eu tenho aqui, ó, casas e prédios. Esses são os núcleos. Não entra as, o e e o os no núcleo. Entra apenas casas e prédios. Professora, mas e se fosse só assim? As casas são coloridas. Seria sujeito composto também? Porque está no plural. Não, não seria sujeito composto. Porque tem que ser dois núcleos diferentes. Tá bom? Então, aqui, ó. As casas, prédios, são núcleos, por isso é composto. Composto é que eu não tenho dois ou mais, tá? Núcleos. Poderia ser as casas e as moradias, tá? Então, seria casas e moradias composto. Então, aqui eu tenho sujeito composto porque eu tenho dois ou mais núcleos. Pode ter mais de dois núcleos? Pode ter sim, tá? As casas, prédios e escolas são coloridas, tá bom? Pode ter mais também. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a anotação rapidinho. A gente vai continuando. Eu vou apagar. Tem gente falando que está copiando. Bom, posso apagar aqui? Enquanto isso, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Ah, entendi. Que legal, que legal que vocês entenderam. Isso, o filho, a mãe, o pai foram jantar, sujeito composto. Aí o núcleo, filho, mãe, pai, tá? Não está conseguindo enxergar, Davi? Dois, sujeito composto? Eu coloquei até mais alto para vocês conseguirem. Obrigada, Isa. Aqui pode apagar? Vocês estão conseguindo enxergar essa parte? Ou não? Eu coloquei até mais alto aqui, para ver se vocês conseguiam visualizar. Não? Obrigada. Hein? Vocês não estão conseguindo enxergar essa parte por quê? Me explica aqui. Me fala por que vocês não estão conseguindo. Muita luz. Sem o E, sem o E. Mãe, pai. Ah, sim. Estão conseguindo enxergar. Alguns que não. Tentem aproximar mais, meninos. Eu até levantei, porque na aula passada os meninos não estavam conseguindo, né? Mas tentem aproximar mais. Sei, talvez. Ok. Tá conseguindo, né? Eu tô lendo aqui, tá? Eu tô aqui no cantinho da tela porque eu tô lendo aqui as mensagens de vocês, vendo se tem alguma dúvida.
tá? Ó, mas se ficar alguma dúvida também, como está escrita aqui, vai ficar gravado, aí vocês podem estar voltando para a aula e assistindo a aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Posso apagar para continuar? Posso? Posso apagar? Coloquem sim para mim aí. Ok? Pode. Ok, vamos lá. Então, sujeito simples quando tem apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Acaba aqui a classificação? Não. Então, eu tenho ainda, ó. Nós temos ainda o número 3. Esse daqui, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é o sujeito oculto ou ainda desinencial. Por que desinencial ou por que oculto? Bom, o sujeito existe na oração? Ele é determinado na oração? A gente consegue determinar o sujeito? Sim, conseguimos, tá? Mas ele, a gente só vai conseguir vê-lo pela desinência verbal. Por isso que nós chamamos de desinencial. Por quê? Pela desinência verbal nós vamos conseguir encontrar esse sujeito, tá? Ele, em outras gramáticas, não é só chamado de oculto ou desinencial, não. Ele é também chamado de elíptico ou implícito. Eu gosto de colocar essa classificação todas para vocês. Por quê? Porque tem vários tipos de provas que vocês vão fazer ao longo da vida. E tem bancas de provas que gostam de falar desinencial, gostam de usar sujeito desinencial. Tem outras que gostam de usar o sujeito oculto. Tem outras que gostam de usar o sujeito elíptico. Tem outras que gostam de usar o sujeito implícito. Então, ele pode ser ainda. É a mesma coisa, tá, gente? Implícito ou ainda elíptico. Tá? É a mesma coisa. Só que são nomenclaturas diferentes, são nomes diferentes. Mas é o mesmo sujeito. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Bom, se eu coloco a frase aqui, ó. Fomos. Não vou colocar. Eu sempre coloco assim, na sala, fomos ao cinema. Aí eu vou colocar assim, em casa. Porque a gente não pode ir ao cinema, estamos de quarentena, tá bom? Toda a humanidade, toda da Terra. Então, fomos ao cinema. Nós sabemos pela desinência do verbo, por esse verbo aqui, tá? Que está na primeira pessoa do plural. Ok? Primeira pessoa do plural. Qual é a pessoa do discurso que nós usamos para conjugar esse verbo? Qual é? Qual é, turma? Eu, tu, ele, qual é? Fomos, qual é? A pessoa do discurso, nós. Isso. Nós usamos o nós. Nós usamos o nós. Só que esse nós aqui, ele não aparece na frase. Ele fica subentendido pelo verbo na primeira pessoa do plural, tá? Pelo verbo na primeira pessoa do plural. Em língua portuguesa, nós conseguimos usar o sujeito desinencial, o sujeito oculto. Mas, por exemplo, na língua inglesa, nós não conseguimos. Porque todas as vezes que nós formos usar um verbo em inglês, nós temos que colocar o sujeito na frente, a pessoa do discurso, o eu, tu. I have a dream. I have a dream.
Eu sempre vou colocar na frente. Eu não posso falar have doing, não é verdade? Tem que colocar o sujeito na frente. Em língua portuguesa, não. Em língua portuguesa, nós podemos falar um verbo e ficar aí subentendido esse sujeito. Então, nós chamamos esse sujeito de oculto, porque ele está escondidinho aqui. Ou desinencial, ou implícito, ou elíptico, tudo bem? E aqui, professora, onde vai ser o predicado nessa oração, então? Tudo aqui, gente, ó. Tudo. Fomos ao cinema em casa é o predicado. Então, o sujeito é oculto e o restante tudo é o predicado. O sujeito existe? O sujeito existe. Mas ele não está explícito na frase. Nós conseguimos identificá-lo por meio de quê? Por meio da desinência verbal. Tá bom? Por meio da desinência verbal, nós conseguimos identificá-lo. Então, vamos lá repetir. São 3 tipos de sujeito que nós vimos até agora. O primeiro, sujeito simples, quando só tem um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E sujeito desinencial, quando pela desinência verbal, pela terminação do verbo, nós conseguimos identificar o sujeito. Professora, então se na frase, na prova ou no exercício, for pedido aí o sujeito, qual é o sujeito dessa frase? Aí você vai colocar assim, ó, sujeito desinencial, aí entre parênteses, nós. Tá? Por quê? Você colocou entre parênteses? Porque você sabe que é o nós, mas ele não está evidente na frase. Tá bom? Na oração aqui. Ok? Alguma dúvida até agora? De fomos em azul? Aqui, primeira pessoa do plural. O azul não dá para enxergar bem, né? O azul não está muito visível, né? O pincel azul, a cor azul. Então, vou usar só a preta. Gente, alguma dúvida agora nos 3 tipos de sujeito? Que bonitinho. Vamos lá, gente, alguma dúvida? Não? Desinência verbal, nós chamamos de desinência. Desinência é a terminação do verbo, né, que vocês estudaram lá no 6º ano. Bom, desinência verbal é a terminação do verbo. Por exemplo, amamos, amamos, amos. Amos, a maioria dos verbos terminados em ar, né, amar, gostar, falar, que aí a primeira pessoa do plural vai terminar em amos, que é a terminação do verbo. Essa terminação do verbo se chama desinência. E pela desinência do verbo, nós descobrimos o sujeito. Explicado? Sim? Isis, você que perguntou, alguma dúvida ainda sobre isso? Nenhuma dúvida, gente? Pronto? Pode falar, Davi. Sujeito oculto é sujeito desinencial. O sujeito oculto, ele fica escondidinho na frase, como nessa frase que eu coloquei aqui. Ele não aparece.
na frase, mas pela desinência verbal você consegue identificar. Fomos ao teatro, gosto de sorvete. Quem gosta de sorvete? Eu, a primeira pessoa. Fui ao médico. Fui eu. Entendeu? Entendeu? Beleza, então. Mais alguma dúvida, meninos? Não? Não? Tem certeza? Tá bem? Vamos lá, então. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês. Lá na página 364. Na página, ótimo, Lorenzo, você já viu, né? Ótimo. Lá na página 364. Trezentos e sessenta e quatro. Isso, 364. Abriram? Página 364. O quadro está embaçado? Será que é a luz ou porque é a sua internet você não está me vendo direito? Bom, eu quero que vocês olhem aí um textinho, acredite se quiser. Todo mundo pegou? Página 364. O texto aí, acredite se quiser. Então, vamos lá. Eu quero que vocês olhem no segundo parágrafo, essa oração aí começa, ela é escrita até atualizados, o ponto. Ok? Eu quero que vocês circulem para mim o sujeito e grifem para mim o predicado. Em seguida, eu quero que vocês classifiquem esse sujeito em simples, em composto ou desinencial. Professora, são só essas classificações? Tem mais? É que a gente vai vendo aos poucos, né? Porque a aula é online, o número de aulas é reduzido, então a gente vai vendo aos poucos. Então, vamos lá. Vocês vão pegar aí a oração. Ela é escrita até o ponto, atualizados. E vocês vão circulem o sujeito e grifem o predicado. Grifem o predicado. Depois, classifique esse sujeito. Só pegar o álcool em gel aqui, gente. Gente, acredite se quiser. Página 364. Acredite se quiser. Esse texto. Acredite se quiser é o título do texto. Pronto? Acharam? Fizeram? Bom, vocês vão circular o sujeito, vão depois grifar qual é o predicado e, em seguida, vocês vão classificar o sujeito em simples, composto ou desinencial.
Gente, vamos escutar aí. Vamos escutar. Acredite se quiser, página 364. O texto é acredite se quiser. Esse textinho aqui, ó, eu tô falando com vocês. Estão vendo aqui? Estão vendo? É esse daqui. No segundo parágrafo, aí começa aí, ó. Não tem esse texto na apostila de vocês, como não? Tem sim, gente. Página 364. Bom, vamos lá. Ela é escrita em regime de revisão contínua, o que faz com que seus verbetes sejam sempre atualizados. Então, qual é o sujeito aqui, gente? Qual é o sujeito que vocês grifaram? É para vocês circularem o sujeito e grifar o predicado. Ela é o sujeito, muito bem. Ela é o sujeito. Sujeito o quê, gente? Simples, composto, oculto, que é o desinicial. Simples. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Então, ela é escrita. Ela é o sujeito. Simples. Bom, tem outro sujeito nesse período aí? Tem outro sujeito? Alguém encontrou? Não, ninguém encontrou. Tem certeza? Uma grande dica no texto, por isso que eu fiz questão de vocês que ir com o texto da apostila, porque uma grande dica é olhar o verbo. Olhando o verbo, nós identificamos o sujeito. Na segunda oração aí tem o que faz com que seus verbetes sejam. Os verbetes de quem, gente? Da enciclopédia. Não. O que faz? O que faz com que seus verbetes sejam. Isso, seus verbetes. Muito bem. Só que vocês estão colocando só seus, não é seu só. Seus verbetes, tá? Seus verbetes é o sujeito. Aí dentro desse sujeito nós temos um núcleo, que é verbetes. Sujeito simples. Tá bom? Então, verbetes é o núcleo, sujeito simples. Bom? Ok? Beleza, gente? Bom, eu queria que vocês me falassem se vocês têm alguma dúvida agora sobre essa matéria que eu expliquei hoje. Sujeito simples, composto. Eu quero trabalhar nesses minutos finais da aula agora, no sujeito simples, composto e oculto. Alguma dúvida? Isso, Júlia. Não? Mais alguma dúvida? Não? Não. A dúvida aqui da Milena é assim, que é importante.
Ela está perguntando se pode um sujeito ter mais de uma classificação ao mesmo tempo. Não. Ele pode ser oculto e simples ao mesmo tempo? Não. Tá? Ele não pode. Ele só pode ter uma classificação. Vamos relembrar o que é o sujeito oculto, desnencial, que é a dúvida aí de vocês. O sujeito desnencial, oculto, pela desinência do verbo, pela terminação do verbo, que desnece terminação. Por exemplo, eu podia colocar aqui, ó, amamos chocolate. Tá? Vou mudar a frase aqui. Vou mudar a frase para vocês verem que pode ser outras frases também. Amamos chocolate. Olha só, o que é terminação? Nada mais é, desinência, é isso aqui. É o final do verbo. Amos. Primeira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, amos. Então, nós sabemos pela desinência do verbo, o mos aqui, ó, mos, que o verbo, ele admite apenas essa pessoa aqui do discurso, do pronome pessoal, o nós. Nós amamos chocolate. Só que esse nós aqui, ele não é evidente na frase. Ele está oculto. Tá? Ele está subentendido, ele não aparece. Por mais que isso aqui tudo seja um predicado, a gente sabe que existe um sujeito, mas ele não aparece, ele não está explícito na frase. Então, nós chamamos ele de sujeito oculto, desnencial, porque ele está escondidinho ali. Tudo bem? Ó, por exemplo, ainda tem. Pode ser só no plural, professora? Não, pode ser na primeira pessoa do singular, pode ser também na segunda pessoa do singular, tanto faz. Por exemplo, fui ao supermercado, não podemos ir a lugar nenhum, mas fui ao supermercado, fui. Primeira pessoa do singular. Foste ao supermercado, segunda pessoa, também o sujeito é oculto. Bom? Mais alguma dúvida, galera? Não? Nenhuma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Quando vocês falarem assim, professor, eu não entendi, falem especificamente o que é a dúvida de vocês. O que não entenderam dentro dessa matéria. O que não entenderam mesmo. Tá bom? Ah, professora, eu não entendi alguma coisa dentro do sujeito oculto. Tá? É para dizer. Não entendeu, Júlia? Ou entendeu? Sujeito oculto é o sujeito desinêncial. O sujeito pela desinência do verbo. Por exemplo, fui ao supermercado. Quem foi ao supermercado? Eu. Foste ao supermercado. Quem foi ao supermercado? Tu. Amamos chocolate. Quem amou chocolate? Quem ama chocolate? Nós. Tá? O sujeito oculto, ele não aparece, ele não é evidente na frase. Beleza? Ok, gente, olha só. Ótimo. Quando for assim, sai, entra novamente. Provavelmente é a conexão de vocês. A minha internet aparentemente está ok, tá? E os outros colegas estão entendendo muito bem. Mais alguma dúvida, meus amores? Alguma dúvida? Não, o sujeito não é amamos, o sujeito é o nós, tá? O amamos chocolate, tudo é predicado.
Entendeu tudo, Marina? Beleza? Meninos, nós vamos terminar nossa aula por aqui, tá? Um beijo grande para vocês. Eu vou pedir a vocês que teve reclamações nas aulas anteriores, que alunos estavam ficando no chat para conversar, brincar e não ia para a aula seguinte. Então, eu vou pedir para que vocês vão saindo. Eu vou deixar exercícios essa semana, fiquem atentos. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem bem atentos é em relação às aulas, né? Para verem tudo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é para vocês lerem, já começar a ler o livro Selastor. Oi, desculpa. Ela disse, ele disse. Tá bom? Podem ir saindo. Beijinho, beijinho. Pode ir saindo que eu tô vendo aqui vocês, se vocês estão saindo, tá? Beijo grande. Beijo. 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 Saudade. Val. Amiga,